Olhem bem para essa imagem, parem e admirem. Esse é o tipo de cena que faz o cérebro de qualquer fã de quadrinhos dar tela azul. De um lado, nós temos Thor Odinson, o Vingador mais poderoso, Deus do Trovão, e o cara que sobreviveu ao vácuo, ao espaço e encarou o poder de uma estrela de nêutrons sem piscar. Do outro, Wade Wilson, Deadpool, o mercenário tagarela, o caos em pessoa, o cara que faz piada com a própria doença e sabe que está num filme e unindo esses dois opostos uma poça de lágrimas divinas. A pergunta é uma só: por quê? Porque o deus asgardiano, que já perdeu pai, mãe, irmão, melhor amigo, o olho, o martelo e o seu povo inteiro estaria chorando rios por causa do Deadpool. Antes que a sua mente comece a criar fanfics elaboradas sobre um romance proibido entre o Asgard e a X-Force, vamos puxar o freio de mão e encarar o elefante na sala, um balde de água fria da realidade. Essa cena, meus caros, é uma montagem, uma reciclagem digital, um Frankenstein cinematográfico. O corpo, a pose, a iluminação e a dor no rosto de Thor foram descaradamente arrancados de uma cena do filme Thor, O Mundo Sombrio, lá de 2013, onde ele lamenta a morte do seu irmão Loki. Eles simplesmente recortaram Tom Hiddleston e colocaram o Ryan Reynolds no lugar. A questão então muda de figura. Isso não é mais sobre o que aconteceu na história, mas sim sobre o que a Marvel está tentando dizer com essa maracutaia. Isso é um sinal de preguiça corporativa, um corte de custos descarados, ou é a pista mais genial e metalinguística que o estúdio já plantou em toda a sua história? Hoje vamos fazer o que a gente faz de melhor, dissecar essa cena até o osso. Preparei um roteiro com teorias das mais nobres e até as mais cínicas e provavelmente corretas. Vamos agrupar essas ideias para entender todas as camadas de significado, do épico ao patético. Começaremos com as teorias de sacrifício, passaremos pela conexão emocional, mergulharemos na loucura do multiverso e terminaremos com a navalha na carne da indústria. Então prepare seu chimichanga, pegue seu martelo de estimação e se acomode, porque hoje vamos decifrar a lágrima que abalou o fandom, mas depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, sejam bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixa aí o seu like, porque no final você vai acabar esquecendo. E se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, seja lá o que for, por favor, se for possível, usa aí o meu link, que aí você vai me fazer dividir uma parte do seu pagamento com o Jeff Bezos. Para você não aumenta nada, você não vai pagar mais por minha causa, ele que vai receber menos, então a gente consegue fazer essa divisão e você consegue ajudar o Migrante Nerd pra caramba, beleza? Vamos seguir com a nossa análise. Vamos direto ao ponto e mergulhar de cabeça nas teorias que tentam explicar o choro de Thor por Deadpool. Primeiro, o caminho do herói improvável, são as teorias de sacrifício nobre. Vamos começar pelo lado mais otimista desse espectro, aquele cantinho do fandom que ainda acredita em heroísmo puro, mesmo vindo da fonte mais improvável. Essas teorias partem do princípio de que Deadpool, que é o anti-herói supremo, finalmente encontra um momento de nobreza tão grande que choca até mesmo um deus. A morte digna em Guerras Secretas. Essa aqui é a teoria padrão ouro, a mais popular e a que todo mundo secretamente torce para ser verdade. A cena não é do filme Deadpool, é um flash forward, uma visão do futuro, mais especificamente o clímax da saga do multiverso Vingadores Guerras Secretas. Nesse cenário, Wade Wilson, depois de passar o filme todo fazendo piadas, quebrando a quarta parede, se sacrifica de uma forma genuinamente heróica para salvar não apenas o universo, mas toda a realidade. Nos quadrinhos, embora Deadpool seja conhecido por sua violência e humor cáustico, existem momentos que revelam uma profundidade trágica e um heroísmo relutante. O arco bom e o mal e o feio é o melhor exemplo. Nele descobrimos que a memória de Wade é uma colcha de retalhos de implantes falsos e que ele foi brutalmente torturado por um programa que usava seu fator de cura para experimentos horríveis. A história é sombria, deprimente e mostra Deadpool tá longe de ser apenas um comediante. Em outra história, Night of the Living Deadpool, ele se sacrifica para curar o apocalipse zumbi que ele mesmo ajudou a piorar, deixando os zumbis consumi-lo para que o soro em seu corpo os curasse. O sacrifício de Deadpool em Guerras Secretas não seria apenas um ato para salvar o dia, seria a combinação de seu arco de personagem, o homem que usa o humor como um escudo para esconder a dor da sua desfiguração e de um passado tortuoso, finalmente encontraria um propósito tão imenso que o silenciaria. Thor, que já viu os maiores heróis da Terra, como Tony Stark e Natasha Romanoff, darem suas vidas, finalmente veria o valor de Wade. A lágrima de Thor, nesse caso, não seria apenas de tristeza pela perda de um aliado, mas de um profundo respeito e surpresa. Seria o reconhecimento de que até a alma mais caótica e quebrada do universo pode encontrar redenção no momento final. Ele choraria por testemunhar o impossível, a redenção final de uma alma que
todos consideravam perdidas. A prova do martelo e o preço da dignidade. Agora vamos elevar o nível do heroísmo. E se o sacrifício de Deadpool envolvesse o objeto mais icônico de Thor? A teoria é a seguinte: em um momento crucial da batalha, com tudo parecendo perdido, Deadpool consegue levantar o Mjolnir. Ele se prova digno. O ato de canalizar o poder do martelo e o esforço para manter o estado mental necessário para ser digno consome toda a energia vital dele. Ele morre nos braços de Thor como um verdadeiro herói asgardiano. Nos quadrinhos já tivemos um flerte com essa ideia. Na edição Deadpool número 37 de 2000, o Wade de fato levanta o Mjolnir e se transforma numa versão própria do Deus do Trovão. A pegadinha é que era uma cópia do martelo, uma farsa criada por Loki para enganar e distrair Thor. Apesar de ser uma farsa, a imagem de um Thor Pool ficou no imaginário dos fãs e estabeleceu um precedente de quase dignidade. Mas o que significa ser digno no MCU? O encantamento de Odin diz: quem empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. Não se trata de pureza moral. Afinal, o próprio Thor, no início, era um príncipe arrogante. Trata-se de uma disposição pelo auto-sacrifício, pelo bem maior. Mas se você quer saber mais, nós temos um vídeo analisando completamente o encantamento do Mjolnir aqui no canal. Por isso, o ato de levantar o martelo seria um evento único, um flash, uma anomalia cósmica. Imagine um cenário de onde Wolverine e até mesmo o próprio Thor está prestes a morrer. Por um único segundo, a intenção de Deadpool se torna absolutamente pura e altruísta: salvar o meu amigo. Nesse instante, ele se alinha com o encantamento de Odin e consegue mover o martelo. Mas manter essa pureza, mesmo que por um breve momento, seria um esforço tão grande para sua mente fraturada que o destruiria por dentro. O choro de Thor, então, seria por um milagre que não poderia durar. Ele lamentaria a perda do amigo que, por um instante glorioso, tocou a divindade e pagou o preço máximo por isso. O resgate de Valhalla, trocando uma vida por outra. Essa teoria é mais específica e se conecta diretamente com o filme mais recente de Thor. E se o sacrifício de Wade não fosse para salvar o universo, mas para salvar uma única pessoa que significa o universo para o Thor? A teoria sugere que Deadpool se sacrifica para trazer Jane Foster de volta do Valhalla. Vamos recapitular as regras do Além-Vida Asgardiano no MCU. Valhalla é um paraíso para os guerreiros que morrem em batalha. Jane Foster entrou porque morreu como a poderosa Thor, lutando contra Gorr, o carniceiro dos deuses. A sua morte foi mais uma camada de trauma na já sofrida vida do Thor. Nos quadrinhos existem precedentes de personagens que retornam do Valhalla, geralmente através de um poder imenso, como o de Odin, combinado com o do Mjolnir. No MCU as regras são mais vagas, mas a porta não está totalmente fechada. Como Deadpool conseguiria tal feito? A plausibilidade aqui é bastante baixa, mas as possibilidades são divertidas. Ele poderia usar sua habilidade de quebrar a quarta parede para negociar diretamente com os roteiristas da Marvel. Ou talvez encontre um artefato cósmico que permita a troca de almas, uma alma por outra alma. O método não importa tanto quanto o motivo. O impacto emocional para Thor seria absolutamente gigantesco. Esse ato não seria apenas para salvar a Jane, seria sobre Deadpool curando a ferida mais recente e profunda no seu amigo. Apesar da sua fachada cínica, Deadpool já demonstrou uma capacidade surpreendente de empatia em arcos como o Uncanny X-Force, onde ele literalmente alimentou um arcanjo moribundo por um pedaço de seu próprio corpo para mantê-lo vivo. Se Wade percebesse a profundidade da dor de Thor, seu grande gesto seria consertar a maior tragédia pessoal do seu novo amigo. Thor choraria não apenas por gratidão, mas de um choque avassalador. Receber um presente tão profundo de uma fonte tão improvável e caótica redefiniria completamente a sua compreensão de amizade, sacrifício e até mesmo de amor. A Irmandade dos Traumatizados. Deixando de lado os grandes feitos heróicos, e se a lágrima de Thor for algo muito mais pessoal? E se a cena não for sobre o que Deadpool fez, mas sobre quem ele era? Pro Thor. Essas teorias exploram a possibilidade de um vínculo profundo e disfuncional entre os dois, enraizado na longa e dolorosa história de perdas do Deus do Trovão. O fantasma de Loki, o irmão substituto. Essa é a teoria mais freudiana da lista e talvez a mais poderosa. O choro de Thor não é por Wade Wilson, é por Loki. A morte de Deadpool simplesmente reabre a ferida que nunca cicatrizou, fazendo Thor reviver todo o luto pelo seu irmão. O arco de Thor no MCU é uma crônica de perdas. Ele perdeu a mãe, Frigga, perdeu seu pai Odin, perdeu seu melhor amigo Heimdall, perdeu seu lar, Asgard, perdeu metade do seu povo. Mas a perda que define a sua jornada e que o moldou e o quebrou repetidamente foi a de Loki. A relação dos dois era uma montanha-russa de traição, redenção e amor fraterno, que culminou na morte definitiva e brutal de Loki nas mãos de Thanos, lá em Guerra Infinita. Agora pense nas semelhanças entre Deadpool e Loki. Ambos são agentes do caos, ambos possuem moralidade no mínimo flexível, usam o humor e a sagacidade como armas, muitas das vezes para mascarar suas próprias inseguranças, e ambos têm uma dinâmica de irmão mais novo irritante com figuras de autoridade como Thor.
É perfeitamente plausível que Thor, desesperado por uma conexão familiar que lhe foi roubada, projetasse essa dinâmica em Wade. Ele veria em Deadpool um eco do irmão que perdeu. Alguém caótico, mas com uma lealdade imprevisível que, no fundo, o desafiava a ser melhor. Nesse contexto, a morte do Deadpool se torna um gatilho devastador. O cérebro de Thor não processaria apenas a perda do novo amigo, mas ativaria o caminho neural do seu trauma mais profundo e recorrente. A cena seria a mesma: ele de joelhos, segurando o corpo de uma figura caótica e amada que se foi. A lágrima não seria uma reação nova, mas um reflexo condicionado pela dor de uma ferida milenar que se recusa a fechar. Ele não estaria chorando por Deadpool, mas pela repetição do padrão de perda que ele parece ser incapaz de quebrar. A cura da anarquia, perdendo a esperança de novo. Essa teoria se aprofunda na psicologia de Thor pós-Ultimato. Lembre-se do Thor Lebowski. Aquilo não era uma piada sobre o ganho de peso, foi uma representação bastante precisa de depressão clínica, o transtorno de estresse pós-traumático, e uma autoaversão paralisante. Thor se culpava pelo estalo de Thanos, sentindo-se fracassado completo. Ele se isolou, usou o álcool como mecanismo de fuga e se escondeu atrás de uma fachada de indiferença. Mesmo após os eventos de Ultimato e Amor e Trovão, Thor ainda parece um pouco perdido, sem um propósito claro. Agora imagine que depois desse estado de vulnerabilidade ele encontra Deadpool. Enquanto os Vingadores tentam ajudar Thor com discursos sérios e encorajamento lógicos, Wade Wilson opera uma outra frequência. A estratégia de enfrentamento de Deadpool para o trauma é radical. Transformá-lo em piada, abraçar o absurdo e recusar a levar a sério essa dor cósmica. Para Thor, que se afogou na seriedade da sua própria dor, essa abordagem anárquica poderia ser a única coisa capaz de furar sua bolha de melancolia. Deadpool não seria um terapeuta convencional, ele faria a terapia do caos. O único que conseguiria fazê-lo rir de novo, não apesar da tragédia, mas por causa dela. Wade se tornaria a prova viva de que é possível encarar o abismo e rir na cara dele. Nesse cenário, perder Deadpool seria devastador. Não seria apenas uma perda do amigo, mas perder a personificação da resiliência através do absurdo. Seria como um paciente em recuperação perder o único terapeuta que realmente o entendia. A morte de Wade significa para Thor a perda da esperança e prova que, no final, a escuridão e o peso do mundo são, de fato, inevitáveis e que a risada não é apenas um alívio temporário. Ele choraria por perder a única luz que o tirou da sua própria escuridão. Loucura quântica e metafísica. Ok, agora vamos soltar as amarras da lógica convencional. É hora de entrar no território onde as regras da física, da narrativa e do bom senso são meramente sugestões, beleza? Afinal, estamos falando de um filme de Deadpool. Não for pra ficar esquisito, qual é a graça? Sacrifício narrativo, consertando o roteiro do MCU. Essa teoria é a mais meta de todas, tá? Deadpool não se sacrifica para salvar personagens dentro da história, ele se sacrifica para salvar a própria história. Ele usa sua habilidade mais única, a consciência de que ele é um personagem de ficção, para consertar o multiverso. Nos quadrinhos, a saga Deadpool massacra o universo Marvel e explora essa ideia ao extremo. Após uma lavagem cerebral dar errado, Deadpool tem uma epifania aterrorizante. Ele e todos ao seu redor são marionetes de uma história em quadrinhos, condenados a sofrer para o entretenimento dos leitores. Sua solução? Libertar todos através da morte, matando heróis, vilões e no final viajando para o nosso mundo para confrontar os próprios roteiristas. Agora vamos conectar isso com a realidade do MCU. Não é segredo que a saga Multiverso tem sido muito criticada por ser confusa e desfocada. Há uma percepção de fadiga de heróis e de que a qualidade geral caiu depois de Ultimato. Deadpool, como porta-voz da audiência dentro do filme, poderia chegar à mesma conclusão. Ele veria a bagunça que se tornou narrativa e decidiria que a única solução seria um reboot, forçando um Ctrl-Alt-Del no multiverso. Para fazer isso, ele teria que se apagar da existência, manipulando a própria estrutura do roteiro. O choro de Thor aqui seria por algo profundo e existencial. Ao se apagar, Deadpool poderia deixar para trás um eco na sua consciência metalinguística. Thor, como um ser de poder cósmico e mágico, poderia ser o único sensível a esse eco. Por um breve instante, ele ganharia a mesma consciência de Wade, entendendo a natureza artificial da sua própria realidade. Ele choraria não apenas pela perda do amigo, mas por lamentar a morte do único que era verdadeiramente real. O único que conhecia a verdade sobre a ficção que todos eles vivem. Seria um lamento de um personagem pela morte do seu autor. O Deadpool quântico, a morte que não é a morte. E se a morte do Deadpool não for uma morte no sentido tradicional, mas uma espécie de reset ou reconfiguração quântica? Essa teoria se baseia na natureza maleável da realidade do multiverso e na capacidade de Deadpool de quebrar a quarta parede.
Em Vingadores Ultimato, o conceito de viagem no tempo e a realidade alternativa foi bastante explorado. Mudar o passado não altera o futuro, mas cria uma nova linha do tempo. E se o Deadpool, em sua busca por consertar o multiverso, se deparasse com uma anomalia temporal tão grande que a única forma de resolvê-la fosse se apagar de uma linha do tempo específica, ou se dividir em múltiplas versões de si mesmo, cada uma em uma realidade diferente? A morte, que Thor testemunha, seria apenas do fim de um Deadpool, não o fim do Deadpool. Nos quadrinhos, Deadpool já teve sua mente fragmentada em várias versões de si mesmo, cada uma com uma personalidade diferente. Em arcos como Deadpool Gauntlet, ele também já morreu e voltou inúmeras vezes. Muitas vezes com a ajuda do seu fator de cura ou de intervenção cósmica. A ideia de que a morte de Deadpool é um mais inconveniente temporário do que um fim definitivo é um tema recorrente. O choro de Thor, nesse caso, seria de frustração e desamparo. Ele estaria lamentando a perda de um amigo que ele sabe que pode não estar realmente morto, mas que está fora do seu alcance, preso em alguma outra dimensão ou linha do tempo. Seria a dor de ver alguém que você se importa desaparecer em um emaranhado quântico, sem a capacidade de resgatá-lo. Ele choraria não pela morte, mas pela impotência diante da complexidade do multiverso e da natureza escorregadia da existência do Deadpool. O preço da imortalidade é a morte como libertação. Essa teoria é um pouco mais sombria e existencial. E se o choro de Thor não for por uma perda trágica, mas por uma libertação? A libertação de Deadpool da sua própria imortalidade e do sofrimento eterno que ela acarreta. Deadpool é imortal. Seu fator de cura o impede de morrer, mas não de sentir dor. Ele é constantemente torturado, desmembrado e se regenera, apenas para passar por isso tudo de novo. Nos quadrinhos, ele já expressou o seu desejo de morrer. Em Deadpool Mata o Universo Marvel, ele busca a morte como uma única forma de escapar da sua existência dolorosa e sem sentido. Ele vê a imortalidade como uma maldição, não como uma bênção. Imagine que, em algum momento do filme, Deadpool finalmente encontre uma forma de morrer de verdade, de forma permanente. Talvez ele encontre uma arma, um método que anule seu fator de cura. E ele escolhe esse caminho. Ele se sacrifica não para salvar o universo, mas para salvar a si mesmo de uma existência de dor e loucura. Thor, em sua própria existência de vida longa, e poderia entender a profundidade desse desejo. Ele viu a dor da imortalidade em Asgard, em seus próprios amigos e familiares. O choro de Thor, então, seria de compaixão, compreensão. Ele não estaria chorando pela perda do amigo, mas pela paz que seu amigo finalmente encontrou. Seria um choro agridoce, de tristeza pela ausência, mas de alívio por saber que o Wade não sofrerá mais. Ele choraria por um amigo que, em seu último ato, escolheu a dignidade da morte sobre a maldição da vida eterna. A piada final, a morte como performance. E para fechar com chave de ouro, a teoria mais Deadpool de todas. E se a morte de Deadpool for uma piada? Uma performance elaborada, uma encenação para chocar o Thor e, por extensão, chocar a audiência. Deadpool é o mestre da metalinguagem e da quebra da quarta parede. Ele sabe que está em um filme. Ele adora manipular as expectativas do público e dos outros personagens. Ele já fingiu a própria morte inúmeras vezes nos quadrinhos apenas para reaparecer como uma piada ou um comentário sarcástico. Em Deadpool 11, ele até mesmo mata o roteirista em sua própria revista para mudar o rumo da história. Imagine que Deadpool orquestra toda a cena do choro de Thor. Ele sabe que o Thor é o personagem dramático, propenso a grande demonstração de emoções. Ele sabe que a imagem de Thor chorando sobre ele seria icônica e agraciaria discussões infinitas, como essa que estamos tendo agora. Ele poderia ter usado alguma tecnologia ou magia para simular sua morte apenas para se levantar segundos depois com um "peguei vocês" ou "acho que eu iria morrer de verdade", né, Gandalf? O choro de Thor, nesse caso, seria de raiva, frustração e talvez um pouco de admiração relutante. Ele estaria chorando por ter sido enganado, por ter caído na armadilha de Deadpool, mas também estaria chorando por ter se importado o suficiente para que a piada funcionasse. Seria o choro de um deus que foi humanizado pela pegadinha do mercenário tagarela. Então, isso, Nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. E aí, o que você achou dessas nossas teorias? Você acha que a gente... Eu acho que eu dei uma viajada demais ou... Alguma coisa aqui dá para poder pescar. Algumas eu acho que dá, mas enfim, vamos discutir isso aí nos comentários, beleza? Se você quiser ajudar o canal, nós temos QR Code aqui embaixo e na descrição e no primeiro comentário fixado o nosso link para compra na Amazon, beleza? Espero você no próximo vídeo, um forte abraço.